Graça e paz do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nessa terça-feira, culto de oração, e nós vamos estar orando, nós vamos estar também louvando a Deus, e vamos estar também trazendo uma palavra de Deus também para nós. E eu convido você para convidar pessoas para estar conosco, né? Vamos estar juntos, os irmãos da igreja, né, os nossos irmãos aí, que está em casa nessa quarentena aí, e que você possa estar acompanhando com a gente. E eu tenho certeza, é um culto abençoado, e vai ser muita bênção de Deus para a sua vida, e Deus tem muita coisa a fazer durante essa programação, e eu tenho certeza disso. Nesse momento nós vamos orar, vamos ler primeiro, nos Salmos, Salmo 106, verso de número 2, diz assim a palavra de Deus: Cantai-lhe e cantai-lhe louvores, e falai de todas as suas maravilhas. Nós vamos orar, queremos orar pela sua vida, pela sua família, pelo Brasil, né? E falar com Deus, porque nós sabemos que tudo está diante de Deus. Todas as coisas a gente sabe que Ele pode fazer em nós e através de nós. Vamos orar, convido você na sua casa, em qualquer lugar que você estiver nos assistindo agora, que você ore com a gente. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos colocar diante do Senhor esse culto, colocar toda essa programação nas suas mãos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode nos conduzir nessa noite através daquilo que o Senhor quer. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar nesse momento. Nós pedimos ao Senhor que venha salvar esse homem, salvar essa mulher, salvar esse jovem, salvar esse adolescente, salvar essa criança, salvar esse senhor, essa senhora. Ó Deus, nós oramos também por essas pessoas que nesse momento está com vício de bebidas, de drogas, de prostituição, vício também de pornografia, vício também de tabagismo. Ó Deus, nós oramos por essas pessoas, oramos também, ó Deus, por essas pessoas que estão afastadas dos seus caminhos. Quem sabe essa pessoa, ela não se encontra mais na tua presença, por motivo talvez de angústia, de tristeza, de lutas também, de decepções, mas nós oramos por essas pessoas, que elas venham voltar para o Senhor. Oramos também, ó Deus, para o avivamento, que o Senhor venha trazer o avivamento espiritual, ó Deus, na nossa cidade, que o Senhor venha trazer nas nossas igrejas, que você venha trazer nas nossas famílias, Pai, no nome de Jesus, venha fazer isso, meu Pai. Nós oramos também pela nossa cidade, pelos comerciantes, todos os comerciantes, ó Deus, nós colocamos as suas mãos, aqueles, ó Deus, que têm, ó Deus, lojas, aqueles que têm, ó Deus, comércios, todos os comércios, supermercados, ó Deus, posto de gasolina, enfim, ó Deus, mercados, né, todos aqueles. Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja estendendo as suas mãos sobre a vida espiritual da nossa cidade. Deus, nós oramos, ó Deus, para que esse período que nós estamos enfrentando aí, que o povo possa se achegar mais perto do Senhor, e estar mais próximo do Senhor. Deus, nós oramos também pelos vereadores, oramos também pelo prefeito da cidade, pelos seus familiares, oramos também, ó Deus, pela polícia militar
pelo comandante, ó Deus, também da Polícia Militar, daqui de Conceição, e pedimos o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus. Também oramos por cada pastor, oramos por cada evangelista, oramos por cada diácono, oramos por cada presbítero, oramos, ó Deus, por cada, ó Deus, igreja, ó Deus, representante, ó Deus, aqui nessa cidade. Toma nas suas mãos. Pai, nós cremos no seu poder e sabemos que somente o Senhor é Deus. Oramos por cada irmão da nossa igreja, cada irmão, ó Deus, pedimos o Senhor pela vida deles. Eu não sei as necessidades, mas o Senhor conhece, e de todas o Senhor pode suprir eles, ó Deus. Toma nas suas mãos. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos que está aqui nessa noite, pela vida do Elton, pela vida da sua família. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre a vida dele. O Senhor sabe as necessidades do teu filho. O Senhor conhece, ó Deus, o que ele precisa, o seu trabalho, as suas lojas, ó Deus, tanto aqui, ó Deus, em Conceição, mas em Ipanema também. Toma a sua vida, todos os seus familiares, sua mãe, ó Deus, enfim, todos os seus familiares. Oramos também, ó Deus, pela vida do Endinho. Deus, toma a vida do teu filho nas tuas mãos, abençoa a vida dele, abençoa a vida da Flávia, da Letícia, da sua mãe, ó Deus, do seu irmão, dos seus irmãos, ó Deus, toma nas suas mãos. Deus abençoa a vida dele, o seu pai também, enfim, toda a sua família e também a sua vida, o seu trabalho, ó Deus, ali em Mantimento, aqui em Conceição, toma nas suas mãos. Nós oramos pela vida do Aquiles, pedimos ao Senhor pela vida do Aquiles, que tem sido, ó Deus, um companheirão aqui. Ó Deus, toma a vida dele nas tuas mãos, abençoa o teu filho, estende as tuas mãos sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. Ó Deus, sobre todos os membros da sua família, toma a vida dele nas suas mãos, ó Deus. Abençoa a vida do Davi, toma a vida do Davi nas tuas mãos, a minha vida, a vida da Ruth, ó Deus, enfim, a nossa família também. Toma nas suas mãos, abençoa grandemente. Deus, também colocamos a vida do irmão Joaquim, que não está aqui hoje, mas faz parte também, ó Deus, desse momento aqui que nós estamos aqui, ó Deus, e ele está sempre com a gente aqui. Toma a vida dele e toda a sua família também. Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, também pela vida do Arthur, que não está aqui, mas também sempre está aqui com a gente. Nós oramos pela vida dele. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco e fala, ó Deus, ao nosso coração e nos abençoa e nos guia, ó Deus, diante daquilo que só o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Glória a Deus, vamos orar mais uma vez. Convido você, mais uma vez, a gente falar com o Senhor. E você pode colocar diante dEle aquilo que você precisa dEle. De repente você está vivendo um momento ali difícil e você precisa de um agir de Deus. E Deus, Ele pode fazer isso na sua vida. Então vamos orar, fale com Ele, para tudo que você está fazendo agora. De repente você está mexendo com alguma coisa, e é tempo agora de você parar. Você está na sua casa, né? E daqui a um pouquinho nós vamos pregar a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que vai ser muita bênção de Deus para a sua vida. Vamos fazer mais uma oração, e dentro dessa oração agora, nós queremos que você, eu tenho certeza, nós estávamos aí louvando a Deus, e você convidou pessoas para estar cultuando com a gente, estar ouvindo a palavra. Então isso é muito bom, você fazer isso, né? E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, né? Porque Deus, Ele faz o melhor na nossa vida. Então, e é necessário que a gente possa parar um pouquinho, analisar, né, ouvir a palavra e deixar que Deus, Ele venha nos conduzir. Então vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, nós estamos levando os nossos pensamentos diante do Senhor e orando mais uma vez. Orar, ó Deus, sempre é bom, sempre orar é algo maravilhoso. Então nós oramos mais uma vez, entregamos, ó Deus, nas suas mãos, que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando, abençoando essa família, abençoando, ó Deus, essa casa, abençoando, ó Deus, todas as pessoas. Senhor, talvez essa pessoa que ela está ouvindo agora a nossa oração, essa pessoa, ela está vivendo um período de doença, de enfermidade. Às vezes a pessoa está doente agora, e nós oramos para que o Senhor venha repreender todo espírito de enfermidade que está sobre essa pessoa. Mas talvez, Senhor, essa pessoa está ansiosa, talvez essa pessoa está vivendo preocupação, e o Senhor pode, nesse momento, trazer organização na vida dessa pessoa. Deus, eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, venha também, ó Deus, derramar sobre nós, ó Deus, a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor. Talvez essa pessoa, Deus, ela está vivendo com uma autoestima baixa. Nós oramos também para que essa pessoa, ela venha se alegrar no Senhor, ela venha ter alegria, paz, felicidade, e nós confiamos e sabemos que só o Senhor é Deus e pode fazer isso na vida dessa pessoa. Senhor, nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15, capítulo de número 30, né? Verso de número 16, capítulo de número 30, versículo de número 16, do livro de Deuteronômio, o quinto livro, né, aí do Antigo Testamento, da primeira aliança. Diz assim a palavra de Deus: porquanto te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques,
E o Senhor teu Deus te abençoe na terra o qual entrais a possuir. É interessante a gente olhar, se você pegar o livro de Deuteronômio, ele foi escrito no ano 1400 antes de Cristo. Esse livro, ele foi escrito por Moisés. Moisés escreveu 5 livros, primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Deuteronômio é o livro da lei, onde Deus deu a lei dele ao seu povo. Mas também Moisés escreveu o Salmo 90, também foi escrito por Moisés. Mas o que acontece aqui? Deus está falando para Israel. A primeira coisa que Deus está falando para Israel aqui está do verso 1 até o verso de número 14. Deus está falando que Deus quer perdoar Israel se Israel se arrepender. Então Deus, ele quer trazer o perdão para Israel. Mas para que Israel seja perdoado, é necessário que eles pudessem ter o arrependimento. Se você ver no verso 1 comigo do capítulo 30, vai dizer assim: e será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Então Deus está falando que Deus perdoa Israel, o povo dele, se o povo dele tivesse arrependimento. Então, um arrependimento de Israel geraria também perdão de Deus. Porque aonde não há arrependimento, não há perdão. Então, aonde não há perdão, porque não há arrependimento, gera o quê? Maldição. O que é maldição? Talvez as pessoas, elas confundem o que é maldição. A palavra maldição é mal em ação. É isso. Quando você vive o mal em ação. Mas é interessante a gente olhar que do verso 14, se você pegar do capítulo 30, verso 14 até verso 14, até o verso último aí, o verso 20, Deus vai falar com Israel que eles precisavam ter atenção para 2 caminhos. Então Deus, ele propõe 2 caminhos. E se você pegar, a Bíblia fala também, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, o próprio Jesus falando que há o caminho largo e há o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que poucos andam nele, mas o caminho largo todos andam, é muito mais fácil. Então Deus, ele coloca uma condição para Israel. E o mesmo Deus que falou para Israel é o mesmo Deus que fala com nós também. Qual a diferença nossa para Israel? Que Deus falou com Israel físico, e a igreja é o Israel espiritual de Deus. Então, mesmo Deus que falou a Israel, mesmo Deus que fala com a gente, porque Deus, ele não muda. A Bíblia diz
Se você pegar na palavra de Deus, no livro de Malaquias 3:6, a Bíblia diz que o Senhor não muda. Ele não muda. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 13, ele diz: mesmo que somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, quando a gente pega e ele vai falar, esteja atento a dois caminhos. Mas se a gente voltar ao versículo 15, ele diz assim: vê que hoje, Deus está falando, que te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus está falando sobre dois caminhos: o caminho da vida, o caminho do bem, mas o caminho da morte e também o caminho do mal. O que é vida? A palavra vida é aquilo que dá vigor. O que é vida? Vida é entusiasmo. O que é vida? Vida é animação. Isso é vida. O que é algo? O que é o bem? O bem é o que causa alegria. O que é bem? O bem é felicidade. O que é o bem? Bem é correção. Quando você quer o bem de alguém, você corrige aquela pessoa. Quando você quer o bem daquela pessoa, você quer a alegria daquela pessoa. Quando você quer o bem daquela pessoa, você quer a felicidade daquela pessoa. Mas ele falou também que o segundo caminho é a morte. O que é morte? É aquilo que não dá vigor. É aquilo que não tem entusiasmo. É aquilo que não tem nenhuma animação. Observa bem. Quando você olha para alguém que está morto, você não vê mais naquela pessoa vigor. Você não vê mais naquela pessoa que ela tem entusiasmo. Você não vê mais que ela tem animação. Mas ele diz também que o segundo caminho tem também uma coisa chamada mal. O que é mal? Mal é modo de agir ruim. O que o mal causa? Quando eu estou agindo de forma ruim. O que é o mal? O mal é aquilo que causa prejuízo. O que é mal? Mal é doenças e pandemias. Isso é o mal. Então ele está falando sobre isso. Então ele está mostrando esses dois caminhos. Se você realmente está andando dentro, qual a direção que eu e você estamos vivendo. E o verso 16, ele vai dizer a primeira coisa que nós precisamos fazer. Então, se eu opto, se a minha opção é o primeiro caminho, então eu vou ter vida e vou estar bem, em qualquer situação que eu estiver. Mas se eu escolho o segundo caminho, que é a morte e o mal, eu também vou viver essas coisas. Então a primeira coisa que ele está dizendo: se você quiser ter vida, se você quer estar bem em qualquer situação, você precisa fazer uma coisa. Você precisa, olha para você ver o verso 16: se guardardes o mandamento que hoje te ordeno. Então, a primeira
primeira coisa que nós precisamos, se nós queremos trilhar num caminho de vida, estar bem, em qualquer tempo que a gente estiver vivendo, não importa se é bom, se é ruim, não importa se é com muito dinheiro ou pouco dinheiro, não importa, mas você precisa guardar o mandamento de Deus. O que é mandamento? Mandamento é ordem, é voz de comando. Quando nós aceitamos andar na ordem de Deus, Deus, Ele não quer que eu ande dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que me faz que eu guio a minha própria vida. Não, Deus, Ele quer que eu seja ordenado por Ele. Ele coloca a ordem e quer que eu siga a ordem. Se você pegar no começo da Bíblia, em Gênesis, Deus, Ele nunca quis, se você pegar no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, Deus, Ele coloca uma ordem para os nossos pais no jardim do Éden. E Deus coloca falando com eles o seguinte, que de toda árvore eles poderiam comer fruto, mas do meio do jardim não podia comer, não podia. Então Deus colocou uma ordem. Deus não tirou o homem do jardim, o homem saiu do jardim, por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Então nós queremos ter vida, nós queremos estar bem, nós não queremos experimentar morte, nós não queremos ter o mal na nossa vida, mas não queremos seguir a ordem de Deus. Então quando Deus, Ele fala comigo e com você, é porque Deus, Ele quer te dar vida, Deus quer te dar algo de bom. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos andar na voz de comando de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que o profeta Isaías profetizando para o povo de Deus, e ele diz assim: se ouvides a minha voz, olha para você ver, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas você sabe o que Deus está falando? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas qual a direção que nós estamos? Será que nós estamos na direção da vida? Será que nós estamos na direção do bem? Ou será que nós procuramos andar na morte, no mal? Então é isso. Em segundo lugar, ele diz também que nós devemos fazer o quê? Nós devemos estar no estatuto de Deus. Olha para você ver. Se você pegar na sua Bíblia, ele vai falar sobre isso. Porquanto te ordeno que hoje ames o Senhor, né? Sem amar o Senhor não tem jeito, teu Deus, e andes dos seus caminhos, nós falamos sobre isso, e guarde os seus mandamentos. Segundo lugar, os seus estatutos. Olha para você ver, o que é estatuto? Estatuto é o texto com regras que organiza, né, e regula e funcionamento de algo. O que acontece? O estatuto, ele faz o quê? Ele é um texto de regras que organiza, olha para você ver, e que regula e funciona
de algo, um funcionamento. Então, se você e eu não estão andando dentro dos estatutos de Deus, nós não vamos ser organizados. Nós não vamos querer andar em regras. Se você pegar em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que o próprio Jesus, quando ele vai fazer a multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que ele manda de 50 a 50 sentar. Ele organiza para depois ele fazer o milagre. Então, tudo que acontece na nossa vida, precisamos ter organização. Então, o que acontece? Você precisa saber disso, né? É um texto com regras. Aí, muitas vezes, nós não queremos viver regras. Nós não queremos andar em regras. E Deus, Ele não faz nada fora das suas regras. Agora, Deus, Ele propõe. Deus, Ele falou, você esteja atento. Qual o caminho que você quer andar? Você quer andar no caminho da vida? Você quer estar bem? Você quer estar bem mentalmente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente? Você quer estar? Então procura a vida. Procura estar bem. Não, mas eu vou escolher a morte e o mal. Então você vai viver disso. Deus, Ele propõe. Deus, Ele fala, você, agora toda escolha minha, fora de Deus, vai ser escolha da morte e vai ser escolha do mal. Mas Ele diz também, todos os mandamentos também, e Ele está dizendo juízo. Olha para você ver, se você pegar na sua Bíblia, Ele diz todos os mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Olha para você ver, seus juízos. A palavra juízo é ação de julgar, faculdade, né, intelectual de julgar também. É entender, é avaliar, é comparar. Então Deus, Ele não julga nada sem antes Ele entender aquilo. Deus não julga nada antes de avaliar. Deus não julga nada antes de comparar. Então Deus, Ele não faz um julgamento aleatório. Todo julgamento de Deus, todo juízo de Deus, passa pela avaliação. Passa também, Ele entende aquilo ali. Ele também, Ele compara, Ele faz comparações. E é isso que nós precisamos. É por isso que quando você pega no Salmo 73, você pega do verso 1 até o verso de número 17. Se você pegar, você vai ler na sua casa, você vai ver Asaf. Asaf, ele vai fazer o que? Ele vai julgar. No verso 1 do Salmo 73, ele vai dizer que Deus não era bom. Deus era bom com Israel. Mas ele estava prestes a se desviar do caminho do Senhor. Porque ele julgou que o homem ímpio, ele tinha mais saúde. O homem ímpio, os filhos eram mais vigorosos. Ele não via o ímpio em aperto. E aquilo foi consumindo. Por quê? Porque ele estava fazendo um juízo errado. Ele estava pensando que Deus não ia aplicar juízo nenhum na vida daqueles que estavam fora da tua presença, que estavam zombando de Deus, aqueles que não queriam servir a Deus, aqueles que estavam falando que Deus não existe. Mas ele, quando ele chega no verso 17,
do Salmo 73, a Bíblia diz, ele fala assim: até que eu entrei no santuário e vi o fim deles. E aí ele começa a ver também os prejuízos que os ímpios também terão. Mas a diferença é que nós, às vezes, nós queremos julgar as pessoas sem antes avaliar, sem fazer uma avaliação. Nós queremos julgar as pessoas antes de nós entendermos que aquilo ali é uma verdade ou algo que não é verdade. Nós queremos muitas vezes também fazer comparações. Eu vejo Asaf fazendo comparações. Ele comparou. Deus não é justo. Deus poderia olhar que isso aqui, tá, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus está vendo a injustiça. Deus está vendo as blasfêmias. Deus está vendo a zombaria. Deus está vendo a infidelidade. Deus está vendo isso. Então Deus, o julgamento de Deus é dentro do critério dele. Não é dentro do meu critério, não é dentro da minha vontade, da sua vontade, do seu querer. Porque todo mundo talvez pensa que Deus está sem controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus, ele não precisa de nada, porque Deus, ele é o que conserva todo esse universo. Deus, você sabe por que esse mundo não é explodido? Porque a mão de Deus ainda está sobre nós. É por isso. Então Deus, o salmista Davi, no Salmo 24, verso 1, ele diz assim: do Senhor é a terra e toda a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se você pegar na Bíblia, a Bíblia diz que Mateus capítulo de número 6, verso 8, a Bíblia diz: não se assemelheis a eles, está falando dos fariseus, porque o vosso Pai sabe antes daquilo que você está pensando. Então é isso que nós precisamos entender. Então quando nós olhamos isso, quando nós sabemos que Deus, se a gente segue os mandamentos de Deus, né, se a gente ama a Deus, né, aqui nós podemos ver, né, se você ama o Senhor, se você anda no caminho de Deus, os caminhos do Senhor, se você guarda os mandamentos do Senhor, se você guarda os estatutos de Deus, se você guarda os juízos de Deus na sua vida, tem duas coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida. Duas coisas que Deus vai fazer. E duas coisas, por que Deus vai fazer? Porque Ele está dizendo assim, Ele está dizendo assim: para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra o qual entras a possuir. Então Ele está dizendo o seguinte: o que Ele está dizendo? A primeira coisa que vai acontecer com nós, Ele vai fazer aquilo ter vida. O que vai acontecer? Vai viver. Aquilo que você colocar na mão de Deus, Deus vai dar vida para aquilo. Aleluia. Então a primeira coisa que Ele vai fazer é o quê? Vai trazer vida. O que é viver? Viver é durar. Então tudo aquilo que eu coloco na mão de Deus tem durabilidade. Tudo aquilo que eu oro, tudo aquilo que eu clamo a Deus, tudo aquilo que eu falo com Deus, vai ter durabilidade. Se Deus, Ele está nesse negócio, se Deus está na sua vida, se Deus está nos seus projetos, se Deus está nos seus sonhos, se Deus está
naquilo que você coloca diante dele, não importa o tamanho, não importa se está no começo, não importa se é algo já grande, não importa. Deus, Ele é Deus que faz aquilo viver. A Deus faz aquilo durar, mas Deus faz aquilo subsistir. Ou seja, o que é subsistir? Aquilo vai aguentar, aquilo vai se fortalecer. De repente você precisa de fortalecer áreas da sua vida. Então é necessário que você ame o Senhor, anda nos caminhos dele, que você segue os seus mandamentos, que você anda nos estatutos de Deus e que você anda também no juízo de Deus. Então Deus, Ele é um Deus que Ele faz isso. Então é necessário a gente possa ter essas bênçãos de Deus em nós. Então não importa, mas a segunda bênção que Deus nos dá também é a bênção da multiplicação. Aleluia! Você quer que Deus multiplique na sua vida? Você que quer que Deus faça uma multiplicação na sua vida? Agora, nós precisamos seguir aquilo que Deus está falando, a direção que Deus propõe para nós. Deus está falando: Israel, eu conheço vocês. Igreja, eu conheço vocês. Eu sei o que vocês é. Agora, qual a direção nós estamos tomando? A direção da vida, do bem? Ou será que nós estamos andando na direção da morte e na direção do mal? Então aquilo que nós vamos utilizar, nós vamos alimentar daquilo. Então ele está falando: se vocês seguirem o que eu falei com vocês, vocês vão ter multiplicação. O que é multiplicação? Deus vai aumentar aquilo que precisa ser aumentado. Deus vai produzir na sua vida. E Deus vai te dar qualidade daquilo. Deus vai fazer isso. Agora, existe uma coisa: qual é o caminho que nós estamos seguindo? Que direção nós estamos tomando? A direção de estarmos na vida, na direção do bem, ou na direção da morte ou do mal? É isso que nós precisamos entender. Se a gente entende isso, então Deus, Ele não quer derrota para ninguém. Que isso, pastor? Deus não quer derrota? Não. Deus tem processo, não derrota. Nós só experimentamos derrota, ou derrotas, quando nós desviamos da direção que Deus está nos mostrando. Se a gente está seguindo a direção de Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele vai nos colocar em lugares melhores. Tudo passa na nossa vida, mas o que não pode passar na minha vida e na sua vida é a presença de Deus. Tudo pode estar sendo abalado, tudo pode talvez faltar em mim e em você, mas o que não pode faltar é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. E é isso que nós precisamos entender. E eu espero que essa palavra possa ter te dado uma nova direção, uma direção de Deus para você. E eu tenho certeza, é essa palavra que Deus colocou no meu coração, para que eu pudesse transmiti-la a vocês. E eu tenho certeza, vamos orar agora, vamos falar com Deus, e você precisa fazer modificações, você precisa mudar os seus conceitos,
O mesmo Deus que falou para Israel, é o mesmo Deus que fala para mim e para você hoje. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Ele continua operando, Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo o sobrenatural. E eu acredito no sobrenatural de Deus. E é isso, e Deus cada dia, Ele tem uma palavra para mim e para você. E é por isso que a gente precisa entender isso e ser pautado pela palavra de Deus, não pela palavra dos homens. Os homens falham, Deus não. Então é isso, vamos orar? Vamos orar comigo, ore comigo agora. E vamos clamar a Deus. Mas você precisa saber de uma coisa. O que você tem escolhido? Vida? Bem? Ou você tem escolhido a morte e o mal? Eis aí, é a escolha que faz você ser aquilo de Deus ou aquilo que não é de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, ouvimos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor Deus, ela falou com cada um de nós nessa noite. Todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que estão em casa, ou mesmo na rua, ou em qualquer lugar dessa cidade, ou em qualquer lugar desse Brasil. Nós oramos para que essa pessoa, para que esse homem, esse jovem, esse adolescente, essa senhora, ó Deus, essa criança, em nome de Jesus, não importa, Senhor, como essa pessoa começou a assistir esse culto, mas eu tenho certeza que o teu Espírito tocou nessa pessoa, e eu creio que nesse momento o Senhor está fazendo algo diferente. Há um tempo diferente na vida de cada um de nós, porque eu sei que o Senhor não nos trouxe aqui essa noite à toa. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor sabe que tem pessoas com medo, desanimados, pessoas em desespero, pessoas vivendo conflito, ansiedade, preocupações, mas eu creio que o Senhor é Deus e o Senhor tudo pode. O Senhor vê diferente de mim, o Senhor vê diferente de todos nós, porque há um milagre do Senhor sobre as nossas vidas, há um milagre do Senhor sobre a nossa cidade, há um milagre do Senhor sobre o nosso Brasil, há um milagre do Senhor sobre o nosso mundo, e cremos isso, Pai. Deus, muito obrigado por tudo. Deus, nós oramos por cada pessoa que depois vai assistir, depois essa pessoa vai ver, e eu tenho certeza que quando essa pessoa estiver vendo, que o Senhor possa ministrar no coração dessa pessoa, e que essa pessoa, ela possa ser amplamente abençoado pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus da bênção. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Senhor, abençoa cada irmão dessa igreja, cada irmão, cada família dessa igreja. Abençoa toda a liderança dessa igreja. Estende as suas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Queremos também convidar você para estar conosco na quinta-feira, culto da vitória. Olha para você ver, Deus tem uma palavra ao meu coração, ao seu coração. Convide pessoas para estar com a gente. Vamos louvar a Deus, vamos orar pela sua vida e vamos trazer a palavra de Deus ao seu coração também. Então, convido você
E eu tenho certeza que Deus há de fazer algo diferente nesses dias que nós estamos em quarentena aí. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com a gente. Deus não para de falar. Deus continua falando. Ouve a voz de Deus, porque Deus tem muito mais a fazer na sua vida, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor por ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. E conceda sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo espalhado no mundo inteiro. Deus abençoe e fique com Deus e até lá, querendo Deus, quinta-feira estaremos aqui. Fique com Deus e até lá, em nome de Jesus.